que antes de censurarmos Judas e Pilatos, antes que nós venhamos abrir nossos lábios para acusar eles, Judas vendeu Jesus por dinheiro, e por quanto nós temos vendido a verdade? Pelo aplauso do mundo, pela aceitação. Como nós temos negado o nosso Deus naquilo que devíamos ser fiéis. Que nós tenhamos compaixão de Pilatos o fraco, porque ele disse: esse homem é inocente, mas ele não teve coragem suficiente para defender a inocência do Filho de Deus diante daquela multidão. Agora, nós temos defendido o nome de Deus diante do mundo. Nós temos tido essa coragem de dizer para o mundo: você é culpado, Deus é santo, Deus é bom, Deus está irado e você merece esta ira. Ou nós temos sentido o medo que Pilatos sentiu, do mundo, da multidão, que pede outra coisa a nós. Então tenhamos compaixão do fraco Pilatos, porque ele não teve coragem de defender Jesus diante da multidão. Você tem defendido Jesus no ambiente do seu trabalho? Tem defendido a verdade na sua escola? Tem defendido a integridade de Deus quando ele é acusado pelo mundo, quando qualquer tragédia acontece, como se ele fosse o culpado? Tem se levantado corajosamente dizendo que um homem tem colhido o fruto daquilo que ele plantou? Que sua vida diariamente é um escárnio para Deus, que Deus está irado com ele? Então tenhamos piedade do fraco Pilatos, porque ele conhecia muito menos Deus do que nós. Se nós temos medo da sociedade, temos medo do que o homem vai pensar de nós ao defendermos o Evangelho, se nós tentamos dar um jeito para o Evangelho ficar aceitável para as pessoas, então nós somos muito piores do que ele. Não vamos amaldiçoar os judeus por entregarem Jesus à morte. Não vamos apontar os romanos por terem tido a coragem de pregar Deus na cruz. Sem dúvida eles são culpados. Sem dúvida a ira de Deus caiu sobre eles. Sem dúvida eles terão que pagar, se não estiverem em Cristo, para todo sempre pelo seu pecado. Mas eles foram nossos cúmplices. Você não pode acusar seus cúmplices no mesmo crime. O que colocou Cristo na cruz? Suas mentiras. O que colocou Cristo na cruz? Sua insistência em não obedecer a Deus. Cada pecado que você diz para nós, olha, que você diz para você mesmo, nós temos que tolerar, foi aquele pecado que matou o Filho de Deus. Como nós podemos tolerá-lo? Quando nós falamos, vamos abrir mão dos pecados para vivermos numa fraternidade, nós estamos dizendo, aquilo que matou Jesus não tem importância. Como nós podemos acusar os judeus ou os romanos? Amanhã, se você não estiver comprometido com o que Deus quer, se você achar que os pecados que você vai cometer não são nada, lembre-se, foram eles que mataram Jesus. É essa desonestidade básica que faz nós trapacearmos, que faz nós insistirmos em fazer nossa vontade, quando nós sabemos qual é a vontade de Deus, quando nós falsificamos nosso imposto de renda, quando nós mentimos para sair de uma situação difícil, quando nós deturpamos o Evangelho para que as pessoas não nos achem pessoas antiquadas. Foi por causa disso que Jesus morreu. Ele estava pagando essas iniquidades. O mal, o ódio, a desconfiança, o ciúme, a mentira, a carnalidade, o amor centrado no prazer, no entretenimento sem fim, foi isso que levou Cristo para a cruz. Cada um desses pecados. É por isso que havia aqueles chicotes, era por causa dessas coisas. É isso que eu vejo, é isso que nós devemos ver aos pés da cruz. Ah, esse é meu gênio, foi isso que fez Jesus morrer. Não defenda isso. Todos nós somos cúmplices. Quando você diz que Jesus morreu por você, você está dizendo que cada coisa errada que você fez, Ele levou as bofetadas. Então, o pecado para você se torna a coisa mais odiosa que pode acontecer quando nós lembramos o que Ele sofreu por causa das minhas atitudes.
Não tem como um evangelho não levar um homem a uma busca sincera de santificação, quando ele pensa que cada pecado na sua vida foi castigado em outra pessoa. Foi brutalmente castigado. Frequentemente eu me pergunto como um cristão professo consegue se aproximar da Santa Ceia de uma maneira comum, sem compreender e sentir a vergonha, numa confissão interna a Deus: eu estou entre aqueles que te colocaram na cruz, minhas mentiras, minha desobediência, minha insistência em fazer a minha vontade. Como nós podemos nos aproximar da mesa da ceia do Senhor sem sentir: eu fui o responsável, tanto quanto aquela multidão? Eu gostaria de que nós nos lembrássemos o grande problema do nosso mundo, porque a grande característica do nosso mundo ocupado e cercado de entretenimento é fazer a gente esquecer das questões mais importantes, é levar uma vida trivial até que a sepultura está à nossa frente e nós lembremos que desperdiçamos nossa vida, para nós não pensarmos exatamente nessas coisas, não pensarmos nesse dia. Como vimos no início do culto, Paulo diz: todos aqueles que amam a vinda de Jesus, todas aquelas pessoas que clamam por isso, pensam nisso. Homens e mulheres se reúnem para conversar o tempo inteiro no mundo. Vai ser assim amanhã, discutir sobre todos os assuntos, da última coisa que está na moda, a filosofia, de Platão a um boato qualquer. As pessoas se reúnem e vão estar amanhã falando sobre a necessidade de paz do Rio de Janeiro e no mundo. Falam da igreja como refúgio contra as coisas más da sociedade, para melhorar a delinquência, melhorar a juventude, para que a cidade seja melhor. Essas coisas não são desagradáveis, ninguém seria crucificado por causa disso. Fique amanhã o dia inteiro falando sobre paz, melhorar as coisas, e veja se alguém se fica aborrecido. A Bíblia diz que Paulo apanhava de cidade em cidade. Você acha que era isso que ele dizia? Que ele chegava na cidade: vamos acabar com as injustiças, sabe? Vamos aqui ajudar, vamos construir essa aqui, vamos fazer aquilo outro, vamos calçar a rua, vamos pintar a casa de todo mundo. Você acha que alguém apanha por causa disso? Essas são conversas agradáveis. O mundo aplaude. Essa é a conspiração do mundo. O mundo só não gosta que você toque em algo que vai mexer nas suas vidas, que toque na sua moralidade, que afete-os de fato. E é isso que o Evangelho faz. Ele fala daquilo que é mais importante para a alma humana, mas para isso o mundo não se importa. Ele está completamente desinteressado sobre sua alma, sobre o fato de cada dia ele juntar sobre si a ira de Deus e ele ofender Deus. Fale sobre isso e o mundo já não gosta. Não venha com essas coisas. Eu quero viver a minha vida, quero fazer o que eu quero, eu sou livre. Mas se você tivesse falado em fazer um multirão, ele não ligaria, ele não fica ofendido. Parece haver uma regra não escrita em meio à sociedade culta, na qual você pode ser religioso, mas nunca permita que isso se torne algo pessoal e influencie a sua vida. Há realmente apenas uma coisa que é de vital importância, e foi esse fato que Jesus trouxe. Ele disse: ele foi ferido por causa das nossas transgressões, não por causa da nossa falta de dinheiro, ou não porque a nossa sociedade não estava feliz, ou não porque os seres humanos não estão aproveitando a vida como deviam. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Fale sobre isso com o mundo, e ele não gosta, porque ele acha que ele não tem transgressões tão sérias assim. E ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Essa é uma palavra forte, iníquo. Por causa das nossas maldades, porque nós éramos completamente desprezíveis, e somos, em nossa impiedade. Foi por isso que ele morreu. Ele foi moído por causa disso. Ele foi moído por causa da sua maldade, da minha maldade. O mundo não gosta disso,
não gosta daquilo que é fundamental na vida do ser humano. A Bíblia diz: o castigo que pode nos trazer a paz, que nos traz a paz daqueles que são salvos, estava sobre ele. As pessoas não gostam que falem sobre castigo. Um Deus que castiga, um Deus que mói, um Deus que condena. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53:5. Há duas palavras muito fortes aqui: transgressões e iniquidades. Quando nós olhamos para a cruz, a gente vê o ser humano em transgressão e iniquidade. O mundo não gosta desse assunto. Fale sobre isso com o mundo, e aquele papo sobre fraternidade não vai prosperar. Você quer o apoio do mundo, da mídia? Não fale sobre essas coisas. O mundo não vai gostar. O Império Romano não gostou. Israel não gostou. Transgressão é uma violação, é uma rebelião contra a autoridade. É dizer ao mundo: vocês estão em rebeldia, nós estamos em rebeldia contra Deus. Nós violamos os direitos de Deus a cada manhã. Amanhã, o dia inteiro, você vai estar violando os direitos de Deus, o Deus que te criou, o Deus que te formou. Transgressão, pelas transgressões ele foi moído, foi partido. O pão, o vinho simbolizam isso. Não que ele foi moído por causa das nossas necessidades que nós elegemos, mas por causa de nós, da nossa maldade, das nossas transgressões. É a violação da autoridade de Deus. Apenas os anjos, uma vez, e os homens violaram. E o que eu vejo então na cruz? Eu vejo a revelação do caráter do homem. Sentado ali ao lado dos soldados, é o que nós vemos. Efésios 5,13 diz: mas tudo é exposto pela luz, e tudo que é exposto pela luz torna-se visível. Agora, Cristo é a luz verdadeira, é o que João 1,9 diz. Ele veio ao mundo mostrar o quê? Mostrar que nós somos maus. Ele veio ao mundo mostrar que Deus veio ao mundo e nós o matamos. Ele veio ao mundo mostrar que apesar de Deus ter vindo, nós achamos que servi-lo é um fardo. É isso que a cruz nos mostra. Todos os homens e todas as coisas foram expostas pela presença de Deus aqui. Como nós o tratamos, como ele recebeu as boas-vindas. As piores coisas da natureza humana foram expressas com a vinda de Jesus. Quando ele era um bebê, já queríamos assassiná-lo. Ele já chegou nesse mundo correndo risco de vida. Ele já chegou aqui como um fugitivo. Porque o comitê de boas-vindas que o mundo deu a Deus foi tentar assassiná-lo enquanto ele era um bebê. Por fim, nós o assassinamos quando tinha 33 anos de idade. Se o mundo deu esse tratamento ao Filho de Deus, o que Deus mostrou? Vocês são maus. O que mais poderia ser enviado a vocês? O que de melhor eu podia dar? Quem eu poderia enviar? Eu enviei meu filho, eu enviei o meu amado. E como vocês os trataram? Vocês o mataram por mão de iníquos. A cruz mostra a maldade humana da maneira mais cruel. Ele disse: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em Mateus 8,33, uma cidade inteira pede para ele se retirar da cidade. Vai embora, não queremos você aqui. Ele foi odiado, e João 15,25 diz: ele foi odiado sem causa. Ele nunca fez mal, ele nunca pecou, mas ele foi odiado no mundo. Por quê? Porque nós somos maus. E a luz da bondade dele perturbava a maldade humana. A palavra da verdade declara em Romanos 8,7: a mente carnal é inimizade contra Deus, e aquele que foi morto era Deus andando na terra. Os homens vão dizer que não odeiam Deus,
No entanto, o Calvário diz o contrário. Se Deus dissesse que nós éramos maus, nós poderíamos levantar alguns argumentos, mas Deus, além de dizer que nós éramos maus, Ele veio aqui e fez o bem, e a Bíblia diz, e Ele foi odiado sem nenhuma causa. Eles odeiam o Deus verdadeiro, e se possível, nós livrávamos o universo da presença perturbadora de Deus. Então, quando Ele se manifestou na carne, como 1 Timóteo 3,16 diz, Ele foi perseguido, e aqui no Calvário, o verdadeiro caráter dos homens se mostrou, da nação de Israel, de toda a sociedade, gritando, dos soldados, dos romanos, dos gentios, meu e seu, porque foram nossos pecados que levaram Ele para lá. A cruz mostra a nossa mais completa maldade. Pelas nossas iniquidades e pelas nossas transgressões, Ele foi moído. Matar Deus é o mais negro de todos os crimes. As pessoas ficam chocadas com muitos crimes e, no entanto, podem tomar da Santa Ceia com a maior tranquilidade, porque matar Deus não é tão sério. É como se fosse o trabalho dele morrer. Não há expressão tão forte na nossa palavra para expressar o que essa palavra quer dizer, iniquidade. No entanto, a queda do homem fez todos os homens, toda a ordem criada está na mais profunda iniquidade, quer dizer perversão, distorção, deformidade, desonestidade, rebelião, todas elas presentes no mesmo coração. Foi por causa disso que Jesus teve que morrer. Você entende? Ele não teve que morrer porque nós estávamos infelizes na terra, somos pessoas que estamos tentando ser bons, estamos nos dando mal. Ele teve que morrer porque nós somos maus, porque nós somos transgressores, porque nós somos cheios de iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas nossas iniquidades Ele foi moído por nós. Ele foi moído porque nós éramos muito maus, a ponto de só essa morte poder redimir seres como nós. É isso que a cruz diz para nós. Esse não é o evangelho que o mundo quer ouvir. O profeta nos lembra que o Salvador foi moído pelas nossas iniquidades. Quando você estiver tomando a Santa Ceia, você está concordando com Deus. Foi a minha maldade, Deus, foi a minha maldade invencível do ponto de vista humano que fez o teu filho morrer. Mas nós negamos sua palavra e dizemos, não, o ser humano não é tão mau assim. Se nós só usássemos a criatividade, nós mudávamos o mundo, nós melhorávamos as pessoas. Não, queridos, as nossas impressões digitais estão em cada pecado do mundo. As autoridades não têm dificuldade em achar um ladrão que é descuidado e deixa as impressões digitais dele em todos os lugares onde ele invadiu. Pega facilmente. As impressões digitais do homem são encontradas em todos os porões escuros, em todas as vielas, em todos os pecados. Quando você estiver chocado com algo terrível, saiba, as digitais do ser humano estão lá, em cada maldade perpetrada nessa terra. Nós não vamos poder escapar. Se as autoridades, quando acham a impressão digital de alguém, ele acha a cara da pessoa, as nossas digitais estão espalhados em todos os pecados do mundo. Deus achará cada um de nós. A Bíblia diz, o teu pecado te encontrará. Você pensa que não deixou digitais? Você pensa que existe alguma maldade no mundo que não tenha sido perpetrada por algum ser humano? Nossas digitais estão lá. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões, e cada iniquidade nossa, e cada transgressão tem a nossa digital. Nós não conseguimos esconder, estão lá as provas do nosso pecado. As feridas de Jesus significam que Ele realmente foi profanado, subjugado, difamado, desonrado. Eles mataram, a Bíblia diz, com mãos malignas. Eu já disse isso aqui outro dia.
Há muitas pessoas que já me disseram no decorrer dos anos do meu ministério: se você fosse como Jesus, se aquele cara lá fosse como Jesus, eu aceitaria o evangelho. Mentira! O que as pessoas estão dizendo é o seguinte: se você fosse como Jesus, nós aceitaríamos, mas quando Jesus andou no mundo, foi morto. Quanto mais parecido você for com Jesus, tanto mais o mundo não vai te aplaudir. Não aplaudiram ele. Isso é só uma fuga. As pessoas tentam dar uma desculpa para a sua maldade e dizem: eu não entrei no evangelho por causa das pessoas, se elas fossem como Jesus. Mentira! O que menos essa pessoa quer é estar perto de gente que pareça com Jesus. Ele foi humilhado, profanado. A Bíblia diz que arrancaram sua barba. Você pode não ter barba, mas eu tenho. Sabe, a ideia de arrancar suas barbas com a mão é uma coisa terrível. Foi cuspido, foi maculado, foi pintado com seu próprio sangue. A fuligem da terra o cobriu. O grande erro de Israel foi achar que aquele homem estava sendo castigado pelos seus pecados. Eles pensaram: ele está sendo punido, ninguém pode sofrer tanto sem ter culpa. E o profeta, que também era judeu, previu esse erro histórico de conseguirmos achar alguma coisa má em Deus para nos excusarmos da nossa pura maldade. Então Isaías diz no versículo 4 e 5: pensamos que ele estava sendo castigado por Deus, pensamos que Deus o estava punindo por suas próprias iniquidades, mas o que nós não sabíamos é que Deus estava punindo ele pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades. Nós nunca podíamos imaginar que os nossos pequenos erros mereciam tremendo castigo, porque é assim que nós vemos aquilo que Deus chama de transgressão e iniquidade. Mas Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Como são poucos que percebem o preço dessa paz. Para que nós pudéssemos experimentar paz com Deus, seres maus como nós, essa terrível história foi necessária. E para que nossas mentes obtusas não esquecessem, ele disse: façam isso em memória de mim, todas as vezes que vocês se reunirem, lembrem dessa história, lembre o que a cruz diz sobre mim, sobre o mundo, sobre vocês. Repreensão, disciplina e correção são ações encontradas no castigo. A Bíblia diz que ele foi açoitado publicamente, chicotearam e puniram ele à vista de todas as pessoas. Eu não consigo imaginar algo mais terrível do que isso: um adulto sendo despido e surrado na frente de todas as pessoas da sua cidade. Pense se você consegue imaginar algo mais degradante, que humilhe mais um ser humano. Eu não acredito numa punição mais humilhante do que essa. Isso era imposto aos transgressores mais terríveis e comuns. Mesmo assim, você sabe como um homem mau, quando é tratado assim, sente o terrível peso da vergonha. E ele foi tratado dessa forma, como um pecador mais iníquo possível, ou seja, eu e vocês. É o que eu vejo aos pés da cruz, junto com os soldados. Nós só podemos sentir uma fração das feridas e do castigo que caiu sobre Cristo. Nosso sofrimento não melhora a gente em nada. Olhe para o mundo. Nosso mundo é um mundo sofredor, e o Evangelho piora as coisas dizendo: quando eles morrerem, eles irão para o inferno, porque o seu sofrimento não melhorou um milímetro os seus corações maus, não pôde pagar nada. O ser humano, ele só pode ser castigado por Deus, mas em Jesus, a Bíblia diz: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pisaduras no original não é uma descrição agradável, são os hematomas que ficam no corpo, inchado pela violência. Deus está dizendo: por aqueles hematomas, por aquela deformidade, você foi perdoado. Sabe,
A punição normalmente condiz com a natureza do crime que é cometido. Então, o homem, ele só pode ser punido, mas em Jesus aconteceu algo maravilhoso. O castigo sobre ele produziu cura em nós. Os outros seres humanos que estão fora de Cristo, ou que morrerem fora de Cristo, vão ser punidos por toda a eternidade, mas não haverá cura. Só em Jesus, só nos hematomas dele, só nas pisaduras dele, nós podemos ser sarados. Sarados do que? Da nossa maldade, da nossa iniquidade, transgressão, rebelião. Você não pode ver o amor que foi a esse lugar salvar homens como nós. O que começou com as feridas de Cristo acabou com a nossa purificação. Nossa rebelião causou cada hematoma, e cada hematoma causou nossa cura. Você sente vergonha do Evangelho? Se sente constrangido? Você quer adaptá-lo ao mundo vil? Fazer isso é ser mais frio do que aqueles soldados que assistiram tudo aquilo. Essa árdua e intensa convicção, essa vergonha, o perdão de Deus não é algo, eu diria, fútil. Ah, Deus perdão, e a gente sai saltitando. Numa das suas primeiras teses, Lutero diz: a vida do verdadeiro cristão é uma vida de contínuo arrependimento. Ele sabe que não merecia ser curado pelos hematomas de Cristo. Ao mesmo tempo que ele sente alegria, ele sente, eu sou culpado. E se eu não vou ser punido, é por causa daquelas feridas. Então ele é como o apóstolo Paulo, que apesar de dizer: olha, eu carrego a culpa de ter perseguido a igreja, ter feito essas coisas, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. É isso que o verdadeiro cristão diz: na verdade eu sou culpado, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, salvo, livre, não por minha causa. Então ele carrega uma reverência em seu coração, porque ele sabe, ele pensa na aflição e no castigo do Cordeiro de Deus. Nosso tempo acabou, mas eu vejo muito mais coisas aqui. Eu vejo o pecado na cruz, ali olhando para a cruz, eu vejo o que o pecado é. Para muitas pessoas não é nada demais, nós devíamos até ser tolerantes com o nosso pecado e com o pecado do mundo inteiro. Mas quando eu olho para a cruz, eu vejo que o pecado é uma coisa abominável que Deus odeia, como diz Jeremias 44:4. Os homens foram banidos do Éden por causa do pecado. Como é possível nós ainda tratarmos o pecado como uma coisa qualquer, como uma mera diversão para a juventude, como uma mera forma de vida para os adultos? Como nós podemos achar o pecado uma coisa comum? O pecado causou todas essas tragédias. As pessoas querem salvar o mundo das consequências do pecado. Não há como. O salário do pecado é a morte. A Bíblia diz: para o homem sem Deus não há paz. Paulo diz: o homem vai de mal a pior, enganando e sendo enganado, porque os filhos serão desobedientes aos pais, serão arrogantes, serão blasfemadores, serão insensíveis, serão imorais. Isso é o pecado. É isso que nós vemos na cruz. O pecado não é qualquer pecado, o pecado que produz conflitos, é o pecado que produz derramamento de sangue. Não adianta gritar: parem de derramar sangue, enquanto esse mundo for governado pelo pecado.
O mesmo pecado que você tolera na vida de um é o que está fazendo o assassino matar o outro. Você quer combater aquilo enquanto deixa o jovem se divertir com o pecado? É impossível. O nome disso é pecado. Ao olhar a cruz, nós vemos quão terrível o pecado é, como Deus odeia o pecado. Não tente salvar o mundo com os seus pecados. Mesmo para nos salvar, Deus teve que punir os pecados em Cristo. Não há outro caminho. A cruz diz para nós: o pecado é algo terrível. Aquilo que nós sempre estamos prontos para desculpar, aquilo que a gente sempre diz é coisa de criança, é coisa de jovem, é uma coisa qualquer, é uma diversão. Aquilo que nós achamos comum, Deus odeia. É isso que a cruz diz. Ele foi moído por causa disso. O projeto da encarnação de Cristo era trazer à luz a maldade do pecado que nós não éramos capazes de ver. A presença pessoal do Santo de Deus na terra mostrou a degradação e a sujeira escondida em nós. Então Jesus disse em João 15:22: se eu não tivesse vindo, vocês não teriam pecado, mas agora vocês não têm desculpa. Vê o que ele está dizendo: eu vim ao mundo. Vocês podiam dizer que não eram tão maus, vocês podiam dizer que podiam dar um jeito, mas agora eu vim e mostrei a completa falência daquilo que vocês são. É o que ele está dizendo. Toda a história da vinda do Emmanuel à terra mostrou o pecado como ele é. O pecado que nós achamos bonito, divertido até às vezes, o pecado que nós achamos que pode se transformar em entretenimento, mostrou sua cara monstruosa ao pregar o Filho de Deus na cruz. Essa é a cara verdadeira do pecado, disfarçado em coisas que você acha boa. No tratamento que o Filho de Deus recebeu das mãos dos homens, nós vemos o que o pecado de verdade é. O mesmo pecado que faz aquelas coisas que você acha nada demais, foi esse mesmo pecado que cravou o Filho de Deus na cruz. É esse pecado que as pessoas nos convidam a tolerar na nossa vida e na vida das outras pessoas. É esse monstro que já mostrou claramente sua face para nós. Na cruz, o pecado está sem suas fantasias. Na cruz, o pecado está sem sua maquiagem. O pecado está ali com a sua cara limpa. E ali, então, na cruz, sem disfarce, o pecado mostra a realidade hedionda. Ele é algo contra Deus, contra tudo que é santo, contra tudo que é puro, contra tudo que é bom. A verdadeira natureza do pecado, que nós achamos ser quase nada, é o desprezo completo à pessoa de Deus. Na cruz, a gente vê o clímax do que o pecado é, e nós vemos o cumprimento terrível. Nós vemos até onde o pecado é capaz de ir. O mesmo pecado que leva você até algo que você acha divertido é o pecado que levou Jesus até a cruz. Na cruz, o pecado mostra até onde ele pode ir. O que ele quer é destruir Deus. E tudo o que aconteceu no Éden frutificou até a cruz. O primeiro pecado do homem foi uma espécie de suicídio espiritual. O segundo pecado registrado é um fratricídio, ou seja, o assassinato de um irmão de outro irmão. Mas o pecado não mostrou a sua cara mais feia quando nós nos suicidamos espiritualmente. E o pecado não mostra a sua cara mais feia quando um irmão mata o outro friamente. O pecado mostra a sua cara mais feia naquilo que nós chamamos de deicídio. É quando nós matamos Deus. Porque esse é o intento final de todo o pecado que você acha inocente nesse mundo. Eu percebo, por fim, na cruz, a revelação do caráter de Deus. Na cruz você vê como Deus odeia o pecado. Eu vejo sua santidade inefável. Não pense que alguém escapará de Deus por causa dos seus pecados. Deus tem tudo que é puro, encantador.
e portanto ele abomina tudo que é mal. Onde Deus encontrar o pecado, ele odeia. E a Bíblia diz em Isaías 53:6, ele fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, ou seja, a iniquidade do povo de Deus, dos que são salvos. E Jesus clamou no Salmo 22:1, ele repetiu o que o Salmo dizia: meu Deus, por que me desamparaste? E no Salmo 22, versículo 1 a 3, ele continua e completa dizendo: mas tu és santo. É essa justiça inflexível de Deus, que diz em Ezequiel 18:4, a alma que pecar, essa morrerá. Isso que nós costumamos relativizar. E nenhum desvio vai ser feito pela mão de Deus. A Bíblia diz em Êxodo 34:7, Deus nunca tem o inocente, nunca tem por inocente o que é culpado. Não há inocentes. E Pedro diz, 1 Pedro 1,19, que ele era um cordeiro sem mácula e sem mancha. E Romanos 8,32 diz a coisa mais inacreditável, para mostrar a você o ódio de Deus ao pecado. Paulo diz: ele não poupou o seu próprio filho. Nós não podemos entender o amor entre a primeira pessoa da Santíssima Trindade e a segunda, mas quando ele viu o pecado no seu filho, Paulo diz: ele não poupou o seu próprio filho. Esqueça a ideia de que Deus poupará alguém fora de Cristo. Pelo que ele é, ele tem que punir o pecado onde ele está, mesmo no seu próprio filho. E Zacarias 13:7 profetiza a dor disso, diz assim: ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos, e fere o pastor. Ele está falando sobre como seu filho seria ferido, sabe? Sem acepção de pessoas. Ele não poupou o seu próprio filho. Ele não poupará nenhum pecador cuja vida já não tenha sido castigada em Cristo. Isaías 42:1 diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Mas quando esse amado de Deus ocupou o lugar do culpado, Deus o puniu. O mundo não gosta do Evangelho quando ele entende o Evangelho. Nós não nos envergonhamos do Evangelho. Então, qual é a prova do amor de Deus para conosco? Mas Deus prova o seu amor para conosco, seu povo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu vejo mais coisas aos pés da cruz, e eu queria falar sobre coisas que você vê, mas nosso tempo acabou. O Evangelho, definitivamente, não é uma brincadeira, nem uma diversão, nem algo que nós podemos manipular para agradar o nosso mundo vil. Mas nós podemos dizer nesta noite, ao tomarmos da ceia, podemos dizer com o apóstolo Paulo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder para salvar os homens. Amar os homens é não se envergonhar do Evangelho de Cristo.